Meus amigos e amigas, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O meu coração está batendo mais rápido de alegria pela oportunidade de começar essa série de vídeos sobre um tema tão importante que eu amo tanto: a renovação carismática católica e a liturgia da Santa Missa, uma corrente de graças para um culto renovado. No final do ano passado, eu lancei pelo Clube de Autores um livro que leva esse nome e eu quero mostrar ele aqui para vocês. Ficou bastante bonito, né? Já está aí para vocês darem uma olhada. Ficou pequeno, ele é de fácil leitura também para você presentear o seu coordenador de grupo de oração, os ministros de música do seu grupo e todos aqueles carismáticos que participam da animação litúrgica aí na sua paróquia, né? Você pode presentear esse livro também aí para o seu pároco, né? Acho que ele vai conseguir entender um pouco melhor a nossa expressão de louvor, a natureza do nosso movimento e o nosso chamado dentro da igreja. Eu quero iniciar esse vídeo introdutório dizendo muito obrigado, né? Mas eu vou me apresentar primeiro, né? Meu nome é Fernando Nascimento, eu sou natural de Curitiba, no estado do Paraná, sou casado com a Vanessa, sou pai do Rafael e da Maria Fernanda e tive a oportunidade de, desde os meus inícios, participar da renovação carismática, desde os meus 12 anos de idade, e agora exerço minha vida profissional, meu apostolado na Associação do Senhor Jesus. Eu quero dizer meu muito obrigado. Quero dizer meu muito obrigado para o meu irmão mais velho, o Ricardo, ou Ricardinho, né? Como ele é conhecido aí no meio carismático. Rico, obrigado por ter me levado a Jesus, meu irmão. Você foi o instrumento de Deus para mudar a minha vida e eu agradeço a você. Agradeço os meus pais, o seu Zé, a dona Maria, agradeço a minha irmã Gislaine. Vocês são a prova mais bela do amor incondicional que eu pude experimentar até hoje, depois de Jesus. E eu amo vocês. Eu quero fazer um agradecimento muito sincero aqui ao senhor Marcos Romano, que nesse exato momento está lá na glória, já contemplando o Pai, o Filho, o Espírito Santo, junto com toda a corte celestial. O seu Romano e a dona Djanira foram os primeiros coordenadores da renovação carismática que eu tive. Eu agradeço a comunidade AME, agradeço a Justina, a Clemair, eu agradeço com muito carinho ao Otto Vink, que era o coordenador da renovação da Arquidiocese de Curitiba, quando tudo começou na minha vida. Otto, obrigado pelo teu sim a Deus. Já terminando essa sessão de agradecimento, eu quero mencionar aqui algumas pessoas importantes para mim, pessoas que me deram o norte do que é ser carismático. Obrigado, Marcos Volcan. Você é como um irmão mais velho para mim. Obrigado, Tatá. Obrigado, Reinaldo Bezerra. De um modo especial, especialíssimo, obrigado, Padre Eduardo Dogert. O senhor Padre Eduardo é uma coluna no templo de Deus, como diz o livro do Apocalipse no capítulo 3. Né? Obrigado por ser meu amigo, meu pai e inspiração em muitos sentidos. E já nos finalmente eu quero agradecer a pessoa mais importante na minha vida, depois da Santíssima Trindade e da Virgem Maria. Eu quero agradecer a minha esposa, a Vanessa Moscoso. Amor, muito obrigado por ser instrumento tão poderoso de Deus na minha vida. Te amo muito. Agradeço os meus filhos, o Rafael, a Maria Fernanda, porque eles enchem a minha vida de alegria e de sentido. Por último, e de todo o coração, eu agradeço a bem-aventurada Virgem Maria, a Mãe de Deus, a Mãe da Igreja, a minha mãe, tudo por Jesus realmente e nada sem Maria. Eu agradeço ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. A Deus seja toda a glória, todo o louvor, todo o domínio, toda a adoração. Muito bem. Vamos começar então essa nossa conversa sobre a renovação carismática católica e a liturgia da Santa Missa. Nesse vídeo introdutório, eu vou apenas
pincelar algumas coisas mais importantes antes de entrar de cheio nas discussões mais sérias que esse tema vai apresentar para a gente. Gente, quem é para nós, cristãos católicos, o referencial visível que pode nos garantir uma unidade de pensamento e de ação? Quem é? A Bíblia? A Bíblia é, por excelência, o conjunto de livros inspirados pelo Espírito Santo, mais importante para todos nós cristãos. Mas a grande verdade é que, mesmo usando a mesma Bíblia, com poucas diferenças entre a nossa Bíblia católica e a dos nossos irmãos separados, há um sem fim de assuntos nos quais nós não concordamos entre nós. Infelizmente, só a Bíblia não é suficiente para que os cristãos tenham unidade de pensamento e de ação. Nós vemos que dentre os evangélicos existem mais de 80 mil denominações, cada um com uma interpretação diferente. Qual seria, então, o referencial visível da unidade para nós? O apóstolo São Paulo disse a Timóteo que a igreja é a coluna da verdade. É a igreja aquela que nos aponta o referencial que nos une. A verdade, a coluna. Mas dentro da própria igreja, não existe ainda uma série de temas nos quais a gente acaba discordando? Infelizmente, sim. Nós sabemos que a nossa unidade não é uniformidade, mas é, pelo contrário, uma comunhão dentro da diversidade. Existe dentro da igreja diversidade de carismas, de apostolados, de missões e até diversidade de visões teológicas. Então, o que é que pode nos harmonizar e pode nos trazer a comunhão? Queridos amigos, quem tem a autoridade de pegar nas mãos a Escritura e a tradição, e quem pode nos confirmar na fé dizendo isto é a fé da igreja e isto não é a fé da igreja, é o sucessor de Pedro, o primus inter pares, aquele que recebeu de Cristo o poder e a missão de confirmar os seus irmãos na fé, conforme Lucas, no capítulo 22, lá no versículo 32. É o Papa. Os bispos, eles também possuem esse ministério, por isso que a gente diz que o Papa é o primus inter pares, é o primeiro entre os iguais. Mas eles só gozam de infalibilidade nesse ministério se estiverem em comunhão com o Santo Padre. Essa é a nossa fé, gente. E aí? Problema resolvido? Quem dera, né, gente? Quem dera. E se não está resolvido, qual é o problema? O problema, minha gente, é que, infelizmente, a obediência de muitos é, digamos assim, seletiva. É falsa, né? Pronto. Obediência falsa. Por quê? Porque, no fundo, minha gente, muita gente obedece aquilo que previamente já concordava e que já tinha por verdade. Sendo assim, quando o pronunciamento do Papa corrobora com aquelas premissas que essa gente já defendia, Roma locuta, causa finita, o Papa falou, está falado, ubi Petrus, ibi Ecclesia, amém, aleluia. Mas quando, por outro lado, o pronunciamento do Papa não está dentro daquelas premissas já estabelecidas como a verdade, de duas uma. Ou essa gente fica indiferente, ou passam a buscar embasamentos para minar a autoridade do Papa, do tipo, isso é apenas uma opinião dele, né, que teve uma escola progressista ou tradicionalista, etc. E por aí vai, né? A verdade é que muitos grupos que posam de obedientes não passam de oportunistas. Bradam aos quatro ventos a sua catolicidade, mas eles pecam num princípio tão basilar como esse, que é a fé na ação de Deus por meio do magistério atual que interpreta as Escrituras e a tradição que é viva e que nos apresenta a doutrina no hoje da igreja. Meus amigos, diante de tradicionalismos e adornamentos, a renovação carismática católica precisa fixar os seus olhos no cajado de Pedro, se ela quiser construir a sua casa sobre a rocha.
Eu bem sei que existem vários temas que fazem da renovação carismática um desafio teológico e pastoral, parafraseando meu amigo Reinaldo Bezerra, que parafraseou o cardeal Cordez. Eu sei que existem temas difíceis. Agora, quando o assunto é liturgia, meus amigos, as tensões já existentes parecem que se afloram ainda mais. Aí nós temos o grupo dos que querem fazer da liturgia algo estagnado no passado, intocável. E do outro lado, nós temos o grupo daqueles que simplesmente querem mudar tudo, como se fosse a casa da mãe Joana. E entre esses dois grupos, a renovação carismática fica meio que ao sabor dos ventos. Por quê? Porque existe uma cultura de que o sacerdote é o xerife da liturgia e que, portanto, nós não temos nada a ver com esse tema. E a verdade não é bem assim. Quando eu vejo as aberrações que muitos sacerdotes e leigos cometem, e quando eu percebo que, de alguma forma, eles são afins à renovação carismática católica, eu não posso menos que me entristecer e desejar que, de algum modo, me pronunciar, desejar defender o movimento que eu amo. Eu quero oferecer aqui, então, pensamentos e direcionamentos que possam, de algum modo, servir de apoio, pelo menos para aqueles que erram mais por desorientação que por desobediência, né? Para esse segundo grupo dos desobedientes, eu ofereço essas reflexões rezando para que vocês possam se converter. Eu bem sei que a renovação carismática católica é erradamente taxada de culpada pelos erros que se cometem na celebração da missa. E por que eu digo isso? É simples, porque a priori, realmente a liturgia não é de responsabilidade da RCC ou de qualquer outro movimento eclesial, ela é de responsabilidade dos bispos. Portanto, quem responde pelo padre X, que faz isso e aquilo, não é a RCC, é o bispo dele. Por outro lado, ao mesmo tempo que eu digo isso, eu preciso afirmar também que mesmo os próprios bispos e padres não são xerifes autoritaristas da liturgia, no sentido de que nem eles podem fazer o que lhes der na cabeça quando o assunto é a liturgia. Eles são apenas guardiões da liturgia. Nós, como católicos, também podemos e devemos agir em comunhão com o magistério. E nós podemos, sim, dar as devidas orientações, para que no nosso movimento haja uma boa e fecunda participação dos fiéis na divina liturgia. Nós vamos dar sequência a esse vídeo, a esse ensino, aí no nosso próximo vídeo.